Bem-vindo ao Trocando Aventais. Gente, a receita de hoje é uma receita supimpa e eu acho que é bem legal para os dias que a gente está vivendo hoje. Nós vamos fazer aqui um pão sovado. É um pão gostoso, fácil de fazer e ó, vai ficar super fofinho. Vamos lá, acompanhem aí, vocês vão adorar. Já deixei tudo separado aqui as coisas, né, para a gente poder fazer. Lembrando que todos os ingredientes vão estar disponíveis junto com o vídeo. E aí, para saber fazer, precisa assistir o vídeo, tá certo? Vamos lá, vou começar aqui colocando os meus ingredientes. Então, começo com a farinha, tá? Farinha peneirada. Vou colocar o açúcar. Já deixei tudo separadinho os ingredientes. O fermento biológico. Vou dar uma mexidinha aqui para ele dar mais uma... juntar os ingredientes. Uma pitadinha de sal. Aqui eu não gosto de nada muito salgado, eu vou colocar só um pouquinho de sal. Só uma pitadinha. Tá? E aí eu vou começar os ingredientes úmidos. O ovo. A manteiga. E o leite. O leite eu vou colocando aos poucos, tá? Coloco uma parte e começo a mexer. Coloco um pouquinho mais da metade e começo a mexer. Agora a gente tem que mexer até tudo isso daqui virar uma massa. Vamos lá? Quando os ingredientes já estiverem mais ou menos misturados, é hora da gente colocar a mão na massa. Então, neste ponto aqui, eu vou começar a amassar com a mão, até a massa ficar, formar uma massa homogênea. Então, vamos lá. Olha, a massa já foi misturada, tá vendo? Ó, já tá bem misturada. E agora vem a parte, digamos que melhor, que a gente vai ter que suar para poder fazer. Nós vamos sovar essa massa aqui mais ou menos de 10 a 15 minutos. E tem que ser este tempo, né? Esse pão, como já diz, é pão sovado. E ele tem que sovar bem a massa para ele poder ficar bem macio, tá? Eu vou ajudar aqui, eu vou polvilhando na minha bancada um pouquinho de farinha, ó. Assim, você vai jogando, ó. Para ela não ficar espalhada, você joga a farinha assim. E aí, só polvilhar. Uma das coisas que a gente tem que fazer quando vai polvilhar é rasgando a massa, ó. A gente vai rasgando a massa, porque isso vai ajudando a ativar o glúten. Então, vamos ficar aqui uns 10, 15 minutos fazendo esse processo para o nosso pão ficar bem macio. Liga o barato. Até cansei. Já sovei a massa por 10 minutos, pouquinho mais. E agora a gente vai colocar ela para descansar. Ela vai ficar descansando e vai aumentar, vai dobrar o tamanho dela. Essa massa ela é um pouco demorada. Ela deve demorar de 1h30 a 2 horas. E hoje especialmente porque não está um dia muito calor. Hoje está um dia meio nublado, o tempo não está ajudando muito não. Então, vou colocar ela dentro de um recipiente e vou colocar ela num lugar fechado, vou cobrir com um paninho para ajudar o processo de crescimento. Quando ela crescer, daqui um tempinho, 1h30, 2 horas, a gente volta, porque tem que sovar um pouco mais ela para ela voltar a crescer. Até já! Nossa massa já cresceu, ela já dobrou de tamanho. E agora a gente vai para o próximo passo, que é formar. A gente vai amassar mais um pouco e vai fazer o formato do pão. E ela volta a descansar mais um pouco, tá certo? Então, eu espalhei um pouco de farinha sobre a pia aqui, né? Sobre a bancada que eu estou usando.
E agora eu vou abrir de novo a massa e é desta forma que a gente tem que fazer. Eu vou abrir isso num formato mais ou menos quadrado e deixando sempre com mais ou menos 1 centímetro de espessura. E, ó, vamos abrindo com a ajuda do rolo. Ainda vou abrindo. Quando ele tiver mais ou menos nessa espessura, eu dobro e faço de novo. Eu vou repetir esse processo 3 vezes. Então fiz o primeiro. E eu tô seguindo exatamente a receita que eu peguei, tá certo? Então, abro a primeira vez, ó, vou abrindo, mais ou menos para ficar com aquela espessura de 1 centímetro, mais ou menos, né? Usando um rolo para nos ajudar aqui. E aí faço mais uma vez, eu dobro, né? Jogo mais um pouquinho aqui para não grudar. E vou abrir mais uma vez. Dessa vez eu já vou abrir deixando ela retangular, procurando deixar ela num formato mais retangular. Espalho bem a massa. Se não ficar perfeitinha, não tem problema, hein, gente? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu já falei de outras receitas, eu usei aqui meia receita, porque a receita inteira ela vai dar o dobro de pão, de massa, né, que eu tô fazendo aqui, consequentemente o dobro de pão, tá? Então eu tô fazendo aqui meia receita, que eu acho que pra gente aqui é o suficiente. Opa! Abro mais um pouquinho aqui. Tentar espalhar mais a massa. Tentar deixar essa massa mais ou menos retangular. Legal, eu acho que já tá legal. Agora eu divido aqui a minha massa no meio. Pego um pedaço aqui e dobro. E vou cortar em pedaços iguais. Deixo essa de lado um pouquinho e vou cortar em pedaços iguais. Então eu vou medir mais ou menos 4 dedos. Aqui, ó. Eu pego essa primeira aqui, eu corto e utilizo as demais como medida.
Deixo separado aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Mais ou menos 4 dedos. Legal. Agora eu vou montar na forma. Bom, agora nós vamos para a montagem. Então eu pego cada uma desses pedacinhos que eu cortei, dou uma achatadinha neles assim. E vou colocando e vou montando ele aqui na forma, ó, do ladinho do outro. Né? Vou montando eles. Simplesmente vou colocando. Aqui eu tenho 2, 4. Vou fazer aqui de novo também um outro. Ó, vou montando eles. 4. Aqui vai dar mais um. E aqui vai dar mais um. Eles têm que ficar juntinhos assim. E ó, dou uma apertadinha. Tá vendo, ó? Neles, pra eles poderem dar uma espalhadinha. E eu tenho esses dois pequenininhos que sobraram, que eu vou também fazer isso para não perder essa massa. Né? Dou uma achatadinha nele, dou uma apertadinha. Bom, como ele é o pão sovado, e ele tem que ficar naquele formatinho que a gente já conhece, o que a gente faz? A gente faz um corte aqui no meio, um corte fundo, para ele separar essa massa. Deixa eu virar do outro lado, vai ficar mais fácil para eu cortar. Ó. Ele tem que separar. Tem que ter essa divisão. Aqui é a mesma coisa. Eu faço. Essa divisãozinha, ó, deixa ele juntinho aqui assim. E aqui também eu vou fazer essa divisão. Existe um segredinho que eu aprendi, que a gente coloca um pouquinho de manteiga ou margarina, que seja, nessas beiradinhas aqui, nesse vão, que é para ele não juntar de novo. Então, a gente coloca aqui uma manteiguinha, que aí ele não desfaz esse vão. Gente, lembrando que eu só fiz meia receita, tá certo? Se vocês fizerem a receita inteira, vai dar mais pães, né? Bom, feito isso, a gente deixa agora ele fermentar mais um pouco. Ele vai ficar mais ou menos mais uma meia hora, ele tem que crescer mais um pouco e aí a gente volta para colocar no forno, tá bom? Eu vou guardar ele dentro do meu forno, com o forno desligado, só para ele manter aquecido. Hoje o dia não está ajudando muito porque está bastante frio aqui, então a massa não está desenvolvendo muito, mas vamos ver como é que vai ficar. Eu volto logo. Nossos pães ficaram prontos. E olha que beleza, gente do céu. Como eu comentei com vocês, eu fiz meia receita. Eu poderia ter optado por ter modelado um único pão e ele ia sair bem maior, né? Porque, como eu comentei com vocês, a receita inteira ela dá 2 pães grandes, né? Eu optei por fazer 2 mais menores, mas eles ficaram assim, bem gostosos, bem macios, ó, e é o verdadeiro pão sovado, né?
você destaca, sim, tá vendo? Ó? Igualzinho. Igualzinho o pão sovado. E olha, gente, ó, a maciez. Ficou muito gostoso. E de gosto também, viu? A Nanai, minha madrinha, ela já comeu um pedacinho e ela aprovou. Tá bom o pão? Tá. Joia. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, compartilhem com os amigos. Deixem o seu joinha. É muito importante o seu joinha pra gente saber. E faça os comentários, tá certo? Agora eu vou comer um pedacinho do pão. Olha, gente, olha que macio que tá. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E vejo vocês no próximo Trocando Aventais.